Já tá gravando? Tá gravando não, tá ao vivo. Direto dos estúdios da Três Lados. Mais um podcast aqui com os pré-candidatos a deputado distrital, federal, governador, senador. Mas para aqui, deixa essa porcaria aí, eu não ligo pra gaguejar. Todo mundo sabe que no começo eu fico nervoso aqui com o podcast. O bicho já tá rindo aqui. Então, ó, tô trazendo... Eu tô fazendo o podcast aqui com os pré-candidatos e o que eu faço? Coloca ali meio-dia, de segunda a sexta, e o cara vai vir aqui falar das propostas dele. Claro, tem um pouquinho de conversa fiada, e depois, se ele usar inteligência, ele pega, faz bastante cortes e joga nas redes sociais dele. Diamante. É ou não é, Todd? Sim, sim. Ele vai ter que... Joga logo o Todd Moreno logo aí. Sim. E aí, Odi, tudo bem? Uma satisfação muito grande estar aqui. Você nervoso, eu tô lembrando de uma história aqui, cara. No Acesso Livre, o primeiro programa eu fui gravar Rick Renner. E eu tava super nervoso. E eu errava toda hora e os caras falavam assim, não, isso só pode ser pegadinha. Eu ouvi ele falando, né? Só pode ser pegadinha. Achava que era uma pegadinha. E essa questão de nervosismo bate mesmo quando a gente vai gravar em qualquer circunstância, cara. É normal, é natural. Deixa eu lembrar uma coisa. O primeiro comunicador que me deu espaço numa televisão aberta chama-se Todd Moreno. Você lembra disso? A sua competência. Você já Não. Você já vinha? Não. Foi ou não foi? Fala a verdade. A gente sabe que, né? A gente gravava lá no estúdio e eu falei, poxa, eu vejo potencial no Odi. E aí era eu e Sabrina Albert, eram nós três. Sabrina Albert, gravava. Ela tá na Record? Sabrina tá na Record. E aí a gente gravava lá contigo, eu me divertia pra caramba, era muito legal. Essa sua cobertura, essa sua... como é que eu posso dizer? Você é um cara abusado. Você é um cara abusado. Você fala o que tem pra falar. E isso torna você mais natural. E eu falo pra você que o programa Acesso Livre também só deu certo porque eu fui um pouco abusado. Deu muito certo. Muito certo. Marcamos uma geração. O Acesso Livre... Odi, eu entrevistei todos os artistas que você imaginar. Bruno Marrone. Também, no início da carreira. É mesmo? Quando estava despontando, eu já estava na radioatividade. E aí, dali, eu já comecei a entrevistar Bruno Marrone logo no início. Todos eles, tanto do axé quanto do sertanejo. Gustavo Lima tem é bem interessante, porque o Gustavo Lima ele não tinha estourado ainda. Mas o produtor dele chegou com um CD. Tem um garoto que toca, que tal, a gente queria trazer aqui no Acesso Livre. E a produção não deu espaço para o Gustavo Lima. Dava espaço para todo mundo. Aliás, o programa Acesso Livre ele era bem democrático nessa questão dos artistas da cidade. A gente sempre abria espaço. Mas o Gustavo Lima não deixava ele pisar nos palcos. Na sua época, o pessoal assistia muito Acesso Livre porque não tinha internet. Aí você ia nas festas. Não tinha. Tava em todas. Você tava em todas as festas, aí, pessoal, vou lá assistir o Acesso. Era na Record, né, cara? A gente parava. Nem eu tinha noção. Horário nobre. Nobre. Foi no horário do Balanço Geral. Começava 12:30 na Record. E eu não tinha noção da audiência daquele programa, de verdade. Eu tô curtindo ele até hoje e colho frutos do Acesso Livre até hoje. Você tem acervo do programa? Tem um acervo gigantesco. A gente vai começar agora a fazer um TBT. A Ivete bem novinha, isso há 10 anos. A Claudinha Leite começando, primeira vez que ela chegou. Você entrevistou? César Menotti, todo mundo. Caraca. Eu só não entrevistei Ayrton Senna e Renato Russo. Mas entrevistei o Giuliano, que é o filho do Renato Russo. Foi uma das entrevistas mais emocionantes, porque o Renato marcou muito a minha adolescência, né? Foram quantos anos de Acesso Livre, Todd? Foram 12 anos ininterruptos, sem sair do ar. 12 eu anos. saí da Record. Eu sei porque eu assistia antes de eu querer ter qualquer coisa na vida. E a gente tinha um anão, a gente tinha um Conan, né? O Conan não falava nada e a gente programava para que a gente fazia todo um roteiro para as mulheres. Ele é o lindinho, ele é o maravilhoso e tal, e ele era o cara marrentão. E hoje eu ando, o Herman sabe disso, as pessoas sempre perguntam, poxa, cadê aquele anão? Eu falei assim, o anão virou sabão. A carrocinha pegou ele e fez sabão. E cadê o anão? Virou sabão. O que vira sabão? Virou sabão, fizeram sabão dele, sabão de pedra. Sacanagem. A Sabrina começou com você? Ele foi para São Paulo. O Conan foi para São Paulo. A Sabrina trabalha com você? A Sabrina Albert? A Sabrina ela começou com Toninho Pop. E depois ela ficou um tempo na TV Brasília, ela foi para Record e decolou. Mas ela passou pelo Acesso Livre. Mas entrevistada? Ela fazia as entrevistas. Quando eu estava na Secretaria de Justiça, eu já não tinha mais tanto tempo, aí depois fui pro Procon, aí pronto, aí a Sabrina tocou o programa Acesso Livre junto com a Ensine Vídeo. Com o Tonico. Tá aqui, vai em propaganda pro Tonico. Não, Tonico Bandeira. Grande abraço pro Tonico. Parceiraço. Tonico é parceiraço.
E aí a Sabrina tocou o pai do Gabriel. É o pai do Gabriel. Gabriel, nosso diretor. Gabriel. O Gabriel. O Gabriel é um dos caras mais competentes que eu já grato ao conheci, Tonico né, cara? também. Sou muito grato ao Tonico. Tonico é um irmãozão demais, né? Mas vem cá. Aí, ó, pro Acesso Livre passou o Sato da Jovem Pan, passou o Geraldo Becker lá com o programa do ICESP. Cara, tanta gente Não, boa. rapaz, o Toninho tinha um... Né? Aqui é pra falar de você. Você é o protagonista. Mas essa história da TV, quem não sabe, quem não gosta, né? Demais. O Toninho fazia um negócio lá, todo garotão com a Sabrina Albert, não era? Um programa? O Toninho, depois que ele Ele apresentava clipe, alguma coisa assim? ele apresentava os clipes e a Sabrina sempre tava com ele. A Sabrina era o meu Kona. A Sabrina também ela não falava, só que a Sabrina é mais competente, mais artista, Sabrina... né? mais jornalista. Eu não sei como é que ela tá atualmente, porque eu não assisto televisão. Não, ela tá muito bem na Record. Ela tá na Record? É uma grande profissional que se tornou mãe agora. Casou com o Rodrigo, um grande amigo nosso. Sabrina é uma pessoa muito especial e querida por todos. Tinha outro menino também aqui que ia apresentar negócio de clipe, Arthur Luiz, da Clube. Ele tá ainda? Tá nativo? Não, ele não tá mais fazendo programa, não, mas ele tá. Saiu da comunicação? Ele nada, o Arthur é o manda-chuva da Clube FM hoje. Hoje ele tá por o Arthur é o cara da Clube. Hoje ele é bastidor. Um dos grandes comunicadores. E eu lembro que o Arthur, ele chegou na Radioatividade, na verdade eu já estava na Radioatividade quando o Arthur chegou. E aí o Arthur ficou por um período ali, e depois ele acabou indo pra 105 FM, que virou Clube. Cara, você me dá um tempinho aí. Olha só, eu sei, a gente vai falar, mas tem uma nata da comunicação aqui, eu acho que todos vocês deviam ser condecorados. Você, Mônica Nóbrega, o menino ali da Gênese, porra, me deu muito espaço, rapaz. O velhinho lá, o Celso de Marco. Celso de Marco, que era da Bandeirante, fazia programa Independente. Brasília Urgente. Né? Você lembra disso? Tinha que voltar aquele programa dele. Toninho muito Pop, legal. São os caras Toninho Pop. Geraldo Naves, porra. Cara, muitos comunicadores. Você deu uma boa ideia, a gente pode fazer depois. Acho que você é um cara que pode liderar isso. E daí você também, você é dessa... Segurou muito tempo eu gosto muito. A comunicação de Brasília, né? Aí depois veio Henrique Chaves, que veio da rádio, ele veio depois. O Henrique Chaves estava na TV Brasília, e Henrique Chaves hoje ele é um ícone, né, na comunicação. Sim, mas cá pra nós. Não, pô, eu não tenho nada a falar do Henrique Chaves, mas era você. Pô, Mônica Nóbrega tinha um programa diário, pô. Saiu uma pesquisa. Na TV Brasília. Sim, espetacular audiência, brigava com a Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Saiu uma pesquisa, e ela mesmo que me contou isso, saiu uma pesquisa na UNB. Os apresentadores mais lembrados pelos estudantes da UNB foram a Mônica Nóbrega e eu na sequência. Não, pô, Muito interessante. E tinha outros também, tinha o Júlio Jardim e o Gilberto Amaral. Júlio Jardim foi através do Júlio Jardim. Lembra que o Gilberto Amaral passava junto com a Maurício Júnior? Amaral. Era depois. Eu assisti o Júlio Jardim, foi através dele que eu comecei a pensar no Acesso Livre. Eu já estava na Radioatividade quando eu comecei a pensar na televisão. Pô, são caras... Por causa do Júlio Jardim. Cara, que bacana o Júlio. São caras que carregaram a TV local, que promoveram muitos comércios. Não é? O Júlio é espetacular. Geraldo Naves, hoje tem o... Não sei se tem programa policial na TV Brasília ainda, mas... Não, Geraldo na TV Brasília não. Com aquele bigode. Não tem um... O que é barra pesada pra você? Um bordão, né? Que ficou, né? Ficou, marcou também. Mas o Geraldo deu uma sumida, né? O Geraldo agora tá... Ele tá mais. Ele parou. Aposentou. Deu uma aposentada, justa. Aposentou. Mas tá aí, ó. Vai que você vira deputado distrital e homenageia essa turma. Acho que essa turma aí da comunicação... Merece. Pô, ainda tem o Ricardo Noronha, né? Ricardo Noronha, que foi assim... Me deu muito espaço uma grande perda, né? Ricardo Noronha estava bem atuante, né, cara? Ele adoeceu e acelerou e, infelizmente, partiu. Alguns outros que eu não posso estar esquecendo, mas eu acho que era esse top 10 aí mesmo. Mas você sabe você sabe que eu tenho muito, mas muito orgulho. Eu nasci aqui em Brasília, então eu tenho um orgulho tão grande. Você é de Brasília, Sou de Brasília, nascido no Santa Lúcia. Eu sou um cara de tanta sorte, porque eu peguei uma geração, como você disse, ali há 10 anos, isso até parece muito tempo, mas a internet não era tão poderosa como é hoje. Não era. Então hoje todo mundo tem espaço. Pessoas que tinham medo de dar entrevista, pessoas que tinham medo de falar. Hoje o cara pega aqui o microfone, pega o telefone aqui e vira um influencer. E modernizou. E essa transição, para quem é da televisão pro influencer, é muito difícil. Lembrei até de outro programa também, que era da sua mesma geração ali, o BSB Sport, que o André Luiz apresentava. Não, aí comigo era o Eduardo Chauvet no SBT. Eduardo Chauvet. E
Agora ela tá fazendo a Globo, ela saiu do SBT. A Dornas? A Dornas, Rafaela Dornas. Rafaela Dornas. Rafaela Dornas com Inside, ela né? é depois de você um pouquinho, não? Não, ela começou no SBT, eu comecei na Record, depois ela veio pro SBT, aí ela foi pra Record, teve um programa lá e voltou pro SBT e ficou até hoje, até recentemente. Então. Ah, e agora ela tá no Globo? Ela tá fazendo uns programas. Né? Ela meio que ela saiu do SBT, ela começou a fazer alguns trabalhos também pra Globo. Mas eram programas que marcaram, assim, esses programas marcaram a geração. Não, mas eu acho que é isso que a Câmara Legislativa pega. Vamos agora. Já tô vendo como é que a transição vai. Eu aprendi com você, cara. Aliás, você olha fala de que a Câmara Legislativa pega. A TV Câmara Legislativa, eu sendo eleito, eu hoje sou um pré-candidato e depois da convenção sendo um candidato realmente de fato, e chegando na cadeira, a gente vai democratizar aquela TV de tão forma. Eu tenho certeza que eu tenho tantos projetos, tantas ideias que vão fazer o bem para a comunidade. A gente utilizar das pessoas, dos jovens principalmente, profissionalmente, ensiná-los a filmar, a ser repórter, fazer todo um trabalho, que eu fui para a faculdade depois. Primeiro foi a teoria, depois a prática. Primeiro foi a prática, depois a teoria. Eu lembro até onde você se formou, né? Na época do acesso livre, você falava no ICESP. No ICESP. Eu virei o garoto propaganda do ICESP. Você era o garoto propaganda. Mas ali eu já estava com... Você, o Geraldo da Globo? Geraldo Becker. Ele tá lá na Globo ainda? Tá na Globo, o Geraldo tá na Globo. E aí, depois, a gente usando a TV Câmara para poder abrir espaço para os artistas da cidade, programas, não aqueles programas chatos só falando de problemas da cidade, não. Tem que ter o entretenimento, tem que ter os artistas ali da cidade, tem que ter espaço, tem que ter a juventude protagonista naquela TV Câmara. E é isso que a gente pretende fazer. Sim, porque, Todd, a gente em Brasília está com um problema muito sério, que eu acho que começa pela política. Pô, cara, eu acho que o Júlio Jardim merece ser valorizado. A Mônica Nóbrega. Não importa, sei lá. Geraldo Naves. Pô, mas olha o que esses caras fizeram, né? Então, a TV Câmara poderia fazer, inclusive, contando os bastidores, né? A história de cada um, como que chegou. Pô, um documentário sobre Geraldo Naves. Poxa, seria bem interessante. Umas matérias bem desse tipo, assim, mostrando das personalidades. Porque quem gosta de comunicação vai se inspirar ali e com certeza vai conhecer a história da Mônica, do Júlio, do próprio Fred Linhares. Fred Linhares, o pai dele, Silvio Linhares, é histórico. Você sabe, Odi, que a última entrevista que o Silvio Linhares deu foi no programa Acesso Livre. Foi pra você? O Fred, foi pra mim. O Fred exibe até hoje. Recentemente, se for lá no Instagram dele, você vai ver. Ele colocou essa entrevista com o pai dele, onde eu perguntei na época do Arruda. Ele falava da questão dos filhos que ele não viu crescer. Cara, foi uma entrevista tão marcante, que foi essa com o Silvio Linhares, que realmente... O Fred mesmo falou, Todd, ó, de tantas visualizações que tem nesse YouTube aí, pode ter certeza que eu sou a maior parte. Eu assisti muitas vezes. Todd tem história na comunicação. E por que tá na política, Todd? Por que não larga esse negócio de política? Pelo amor de Deus. Odi, é um propósito. Todo mundo fala. Eu falo para você, com os meus projetos sociais, com a minha empresa de publicidade, com o meu trabalho, eu vivo tranquilamente. Eu não entro na política para poder ganhar dinheiro. Eu quero entrar para transformar vidas. Isso é fato. E quem me conhece, você sabe disso. Por onde eu passei, a minha entrega foi 100%. Eu fui secretário da Juventude. Mas vamos lá, rapidinho. Você estava ali na comunicação. Na comunicação. Como é que foi a transição da comunicação para a política? Então, isso foi ainda no governo Arruda. O Alírio assumiu a Secretaria de Justiça. E aí, isso no último pedacinho do ano ali que o Arruda, né, antes dele sair. E aí eles me convidaram, eu lembro que eu estava na Castanheiras, ali em Águas Claras, aí ele me ligou e falou assim, ó, Todd, o Arruda aprovou o seu nome para ser o secretário da Juventude. E aí eu falei, caramba, secretário da Juventude, sair da televisão, eu tinha que sair da televisão, eu tinha que tocar os meus projetos, ou eu tinha que ser secretário da Juventude. Eu não sabia nada de políticas públicas, não sabia nada. Porém, foi em que ano, Todd? Isso foi 2009, 2008 para 2009, por aí. Porque logo em seguida veio a campanha de 2010. E aí, quando a gente entrou, já foi logo de cara, o Alírio pediu uma força no Viva a Vida Sem Drogas, um dos projetos mais importantes que eu já vi sobre políticas públicas contra as drogas no Distrito Federal, no Brasil e até. Foi espelho. Aí eu me apaixonei pelos projetos, dali a gente começou a fazer algum trabalho. Tinha um projeto da Celina que era o Crave e a Rosa. Depois a gente mudou esse nome porque era um trabalho voltado para
para adolescentes que tinham problema de sexualidade, aquela coisa toda, briga com os pais, então precisava de atendimento. Era um projeto fantástico. Dali em diante, a gente lançou o Papo Legal, que era também na questão das drogas. Depois eu lancei o Brasília Sem Pedofilia e pronto, me apaixonei pelas políticas públicas. Eu comecei a deixar a televisão de lado ali, que eu comecei a ingressar. Aí depois veio a campanha de 2010, o Alírio ganhou. Eu perdi porque era deputado federal, mas eu fui mais para apoiar o grupo, né? Quando foi a sua primeira campanha? Minha primeira campanha, se eu te falar oficialmente, foi 2014, que eu vim para Distrital e bati na trave. Quase ganhei. Mas 2010 foi simplesmente para ajudar o grupo, para jogar, para lançar o nome. Eu simplesmente acompanhava algumas reuniões. Eu não tinha liderança, não tinha planejamento, não tinha nada. Eu fui o 7º mais votado da coligação e cheguei à primeira suplência de deputado federal. Chegou a primeira suplência? Cheguei à primeira suplência de deputado federal. O Reguf ganhou, teve voto pra caramba, foi a Érica Cocai, foi o Magela e foi o Paulo Tadeu. Ficou para trás o Policarpo, o Augusto Carvalho e eu. Só que o Paulo Tadeu foi para o Tribunal de Contas e o Policarpo subiu. Aí depois o Magela virou secretário e o Augusto subiu. Eu fiquei sendo o primeiro suplente de deputado federal. Na verdade, eu fui o 3º mais votado da coligação. Não esperava, foi uma grande surpresa. Eu tenho esse diploma do TRE lá até hoje, lá em casa, e guardo com muito carinho. Vou colocar ele no meu gabinete quando tiver como deputado distrital. Aí 2014, passou 2010, eu me inseri diretamente nas políticas públicas, veio a campanha de 2010 e fui para a Secretaria de Justiça. Peguei a pasta vazia, não tinha nada, ela foi criada para a gente poder desenvolver políticas públicas. Aí nós começamos a inserir projetos lá, projetos fantásticos. O Alma Gêmea, o Brasília Sem Pedofilia. Que viado tá com o celular ligado aí? Essa porra pitando aí. É tu, Gabriel? O Alma Gêmea, o Brasília Sem Pedofilia, o Jovem Cidadão, que era para o jovem dispensado do serviço militar. Foram N projetos que eu tive a oportunidade de executar na Secretaria de Justiça. A Secretaria de Justiça foi um grande laboratório para você. Demais, Odi. E transformamos vidas e mais vidas. Foi muito legal. Eu me apaixonei pelo social na Secretaria de Justiça. Foi ali que nasceu, então, o gosto de, cara, eu posso muito mais com uma caneta na mão. Eu posso muito mais. Então, assim, eu posso fazer hoje sem caneta. Eu ajudo muita gente, Odi, que eu não divulgo. Eu não sou aquele cara de ficar divulgando foto com tudo bota foto de cesta básica, não, de jeito nenhum, não faço isso. Mas eu não perdoo, hein? Eu sei disso. Eu sei que você fala o tempo todo e você critica os caras que fazem isso. Não dá, eu concordo contigo. Não dá, é humilhação. Então, aí o que acontece? Só rapidinho, pra gente numerar aqui, que parando em 2010. 2010. Aí, 2010, você foi pra Secretaria de Justiça. Fui pra Secretaria de Justiça. Você foi... Subsecretário de Justiça e Direitos Humanos. Você pegou o direito... Você dava direito humano pra vítima, né? Não era só pra bandido, não. Odi, as pessoas, muita gente me critica, mas eu gostava muito da Secretaria de Justiça porque tinha um pró-vítima lá. E é um projeto que era aquele projeto que tinha que estar no Brasil inteiro também, que vê o lado da vítima, da esposa, da viúva, da criança que ficou órfã de um pai. Porque os direitos humanos muitas vezes se preocupam com o preso, é o preso que tem que comer, é o preso que não pode passar frio, é o preso que tem... Muito pelo contrário. Eu não quero que o cara também fique lá. Se der para ressocializar, ótimo. Tanto é que nós lançamos lá, junto com a Alírio, e eu tenho que falar do Alírio, porque realmente ele foi o precursor desse projeto, que é o Liberdade. A gente colocava os presos para poder fazer... aprender uma profissão. O cara que queria se ressocializar e se integrar novamente na sociedade, ele teve a oportunidade. Quantos eu não encontro, falo assim, o senhor lembra de mim? Eu estava lá, eu já era do regime semiaberto e fiz lá o curso com vocês de garçom, estou aqui te atendendo. O cara não virou mais bandido. Agora, quando o cara é cruel, o cara é covarde, aí sim, eu acho que os direitos humanos têm que se preocupar, deixar esse cara de lado e se preocupar mais. Mesmo essa porcaria aí... Não pode, tem que comer, tem que beber, tem que trabalhar. Exatamente, é natural. Pronto, trabalhar. Preso tem que trabalhar e estudar. Que é dignidade. Preso tem que trabalhar e estudar. Então, e eu vou dizer mais, nós temos um campo fértil, nós temos terrenos férteis aqui em Brasília que poderia colocar esse cara para plantar, colher, alimentar as crianças nas escolas e alimentar o filho dele que está passando fome em casa. Eu nunca esqueço que, eu acho que era Agrício Braga, que não está mais na política. Agrício do esporte. Mais ou menos... vai de encontro que você estava falando. O Agrício, ele colocava, junto com a Secretaria de Esporte, não sei qual era a secretaria, eu ainda não era jornalista, para fazer aquelas bolas. Eu lembro, mais ou menos. Lembra de futebol, de vôlei? Eu lembro. Abastecia toda a rede pública. Aí depois teve um projeto também de cadeira de rodas. Então, o preso tem que produzir para a sociedade, porque ele está sendo bancado com dinheiro público.
Então, se ele não trabalha nem sequer para poder pagar os produtos de higiene dele, ele tem que pelo menos produzir para a sociedade, principalmente para a família das vítimas e também para a sua família que está passando fome. Então, Odi, o cara tem que trabalhar, tem que estudar e profissionalizar. Agora, aqueles que não querem, meu amigo, aí o Estado não tem que perder tempo com um cara desse. Como diz, né? Então, o preso tem que trabalhar e estudar. Tem Deus e o diabo. Você escolhe quem você procura. Com certeza. Você procura Deus ou o diabo. Mente vazia, oficina do diabo. Exatamente. Essa é a verdade. É verdade. Então o cara tem que trabalhar, Isso tem é que verdade. plantar, tem que ralar, tá cansado no outro dia. Ele não vai querer ficar Aí mais em 2010 você foi candidato? Aí não, depois de 2010 que a gente foi para a Secretaria de Justiça, né? Aí, depois da campanha de 2010. Como é que você foi parar no Procon? Aí, em 2010, um trabalho, a gente foi para a Secretaria de Justiça, eu fui para a Secretaria de Justiça, depois, 2011, eu virei chefe dos conselhos tutelares, foi quando a gente reforçou o projeto contra a pedofilia, e a pedofilia entrou na minha vida, depois a gente pode abrir um parênteses aqui para falar como que esse enfrentamento entrou na minha vida. Mas aí, a gente começou a fazer um trabalho muito interessante em todas as pastas ali, auxiliar com os projetos, e aí teve uma vacância na diretoria do Procon. Então, o Alírio me fez o convite, falou, Todd, você quer assumir? Eu falei, eu preciso de 48 horas para poder dar a minha resposta. Eu não sabia nada sobre direito do consumidor. E aí eu lembro que eu comecei a estudar, quando eu dei a resposta, falei assim, eu quero esse desafio, eu vou aceitar. E foi o melhor desafio que eu aceitei na minha vida. Fui ali, o Procon, se a secretaria foi uma faculdade para mim, o Procon realmente foi uma pós-graduação. E aí eu comecei a desenvolver projetos contra tubarões. Eu briguei, foi contra telefonia, plano de saúde, banco. Eu não multava, eu não saía dando auto de infração nos empresários e nos pequenos. Eu sempre fui a favor e sou a favor de defender a educação para equilíbrio da relação de consumo. Se você educa só se preocupa com o consumidor, tem fornecedor que não age de má fé porque quer, porque a lei para no Diário Oficial. Então é fundamental que também tenha uma política de educação para os dois. E foi o que eu fiz, a ética do jornalismo. Antes de você dar uma notícia para os profissionais do jornalismo, que são sérios, que são imparciais, antes dele dar a notícia, ele vai ouvir os dois lados. Nem todos. Nem todos. Aí é que tá, que sirva a carapuça. Mas para você dar notícia, você tem que ouvir os dois lados. Sim. Eu fiz a mesma coisa no Procon. Eu ouvi o fornecedor, ouvi o consumidor, ouvi o fornecedor e encontrava a solução. O principal objetivo era resolver o problema. Usava multa, nem ignorância, não, humilhar. De jeito nenhum. Então eu estava ali no Jornal Nacional 2 vezes por semana, no Jornal Hoje, em todos os jornais do Brasil e até internacional, com o direito do consumidor, porque realmente a gente resolvia. E no Procon, eu digo para você que quando eu entrei tinha 7 mil processos acumulados. Nós zeramos todos em mutirão. Servidores cheios tomando remédio de depressão. Que telefônica deveria ter sido sem as telefônicas, hein? Eu vou te falar. A gente aplicou uma multa nas telefonias de 18 milhões de reais. Foi a maior multa que elas já tomaram em qualquer Procon do Brasil. E aí, como eu falei, a primeira coisa que eu identifiquei quando eu cheguei no Procon é que a equipe estava doente. Muito desgaste, muito trabalho, gente insatisfeita porque estava num ponto errado. A gente começou a mexer as peças e se você não tem uma equipe, não tem gestor que consiga fazer um trabalho bacana com o órgão. Não tem. Se você tem vaidade, se você é chefe, você se ferra. Agora, se você tem o respeito e a credibilidade e você se coloca, se iguala, você tem o respeito e você deixa de ser um chefe, você passa a ser um líder. Mas deixa eu perguntar aqui, caso você tivesse um mandato lá na Câmara Legislativa, você teria algum projeto assim, nessa área de defesa do consumidor? Odi, eu digo para você que o principal foco hoje na questão do direito do consumidor é a educação. Então, logo de cara, a gente tem uma comissão do direito do consumidor na Câmara Legislativa. Nós iríamos fortalecer ela muito para que a gente pudesse auxiliar o Procon ou fazer em parceria com o Procon, identificar os principais tubarões da rede da relação de consumo. Aqueles que agem de má fé. Nós temos os idosos sendo passados para trás, nós temos o golpe do Pix, nós temos concessionárias de automóveis, não todas, mas muitos agem de má fé da seguinte forma: você chega lá para comprar um carro hoje, seu nome tá sujo pra caramba. O cara fala assim, vou melhorar o seu score aqui. Você vai pagar uma taxa de R$700 e nós vamos conseguir o financiamento. O cara não tem nenhum carro para financiar. Aí o cidadão vai lá, paga, o consumidor paga lá a mensalidade, lá paga o valor lá de R$700.
Aí depois o cadastro dele não é aprovado e aí vai pedir os 700, o cara, não, eu fiz um trabalho para você, e aí? Então os caras vendem um serviço fake. Então isso é inadmissível. Então são relações como essa, são conflitos como esse na relação de consumo que a gente tem que combater. Os tubarões, os picaretas e os bons empresários, aqueles fornecedores que agem de boa fé, nós vamos educar. Vamos educar. É verdade. Entendeu? Então é a educação que precisa. É verdade, concordo. Entendeu? É educação. Antes de dar a cacetada, Educação. Educa, né? É que no PROCON, muita gente chega, tem fiscais que é preciso dar o auto de infração. Quando dá o auto de infração, gera multa. Auto de constatação, ele tem 10 dias para corrigir. Então é isso. Você vai lá e dá o auto de constatação. Se o cara não resolver, é porque ele está realmente mal intencionado. Eu lembro na sua época de PROCON que às vezes eu precisei de serviço do PROCON na sua época. E foi bem atendido? Não, o que eu gostei na época? Eu gostei de uma coisa, eu acho que isso aí deixa a vida do cidadão mais eficiente. Conversei com uma atendente que me atendeu muito bem na época. Ela só fez a ligação para a empresa. E resolveu na mesma hora. A empresa falou, ele pode vir agora. Se não acontecer, vocês... Cheguei lá, foi resolvido e ganhei umas coisas ainda. Então, aí eu achava isso bacana. Legal esse comentário seu, porque o que acontece? Muita gente já vai direto no PROCON e não precisa. Às vezes você tem que procurar o fornecedor. Fala assim, olha, o vendedor, olha o que está acontecendo aqui. Eu estou insatisfeito com isso, com isso, com isso. O gerente muitas vezes vai resolver. Mas no meu caso, eu levei um mês tentando conciliar. Ficar te empurrando com a barriga. E quando eu fui no PROCON, os caras resolveram em menos de 24 horas. O PROCON é um órgão respeitado. Você sabe... É por isso que eu estou falando, é um órgão respeitado. Foi na tua gestão. Eu lembro bem. Foi, caraca. E assim, fui no PROCON sem esperança alguma. Aí eu falei com a atendente, aí mostrei tudo, as notas fiscais, ó, o cara não me entregou o produto avariado e já tinha, né? Já tirava foto, né? Quando você fala de direito do consumidor, não é simplesmente, eu vou resolver o problema aqui, não. Quando não é simplesmente uma lei, são sonhos. Tem gente que compra uma geladeira que não chega, tem gente que compra uma cama que não é aquela cama, tem gente que compra um carro, junta um dinheiro e não é aquele carro, o carro começa a dar problema. Então, assim, o PROCON está aí para poder acabar com essas frustrações. Eu lembro de um caso que, inclusive, eu resolvi com o Celso Russomano, em Águas Claras, uma senhora... Você conheceu o Celso Russomano? Celso Russomano, fizemos algumas operações juntos. Essa, inclusive, é do Republicanos. Essa senhora, ela veio a falecer de tanta frustração, porque ela comprou móveis planejados e ela levou um tombo, um golpe. Ela tinha um sonho de ter um apartamento, entregar para a família. Olha o que é o direito do consumidor. Ela se frustrou, adoeceu e faleceu. O cara simplesmente falou, quebrei. O cara não deu conta do serviço. Então a gente está ali para poder alertar, conciliar. Infelizmente, muita gente perde a vida porque adoece mesmo e toma esses golpes aí, como os idosos. Eu lancei a cartilha do idoso, né? Plano de saúde, você tinha muito problema? Plano de saúde, eu parti para cima. Foi o primeiro gestor de PROCON a fazer plantão nos hospitais particulares para poder ver se os planos de saúde estavam cumprindo. Porque você vai lá, pedir um exame, os caras vão lá e falam assim, não, foi recusado. Foi recusado e você fica com cara de bobo. Você tá com pagamento em dia, lá na cartilha diz no contrato que você tem a cobertura, e o plano simplesmente nega. Aí você liga para o plano, o telefone eles não atendem nem pelo telefone e não tem base presencial. Então isso... Ai deles, se eu voltasse... Na mesa, ai desses... Eu vou dizer para vocês, ai dos planos de saúde, dos tubarões, se um dia eu voltar, porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. É mesmo? Você, como distrital, dá para pegar no pé dos planos de saúde? Dá para pegar, com certeza, não tenha dúvida. Como deputado distrital... Se eleito eu for, você pode ter certeza que o direito do consumidor no Distrito Federal nunca mais será o mesmo. Porque ideias, projetos... E olha, sem penalizar os fornecedores que agem de boa fé. Mas esses golpes que dão nos idosos, esses financeiros, saúde e telefonia, não vou ter piedade. Você está falando uma coisa bacana você ter tocado nesse assunto. Às vezes a gente elege os políticos e na hora que a gente mais precisa, é nessa hora, né, cara, um plano de saúde, você não tem, né, fica um plano de saúde e faz lá uma sacanagem com todo mundo, aí você não tem... E a pessoa com cara de bobo. Aí você tem que ir pra justiça. Lá. Aí você vai pra defensoria pública. Você paga, você não tem a saúde do Estado, muito que não funciona no Brasil inteiro e no mundo, a saúde nunca é 100%. E aí você ainda paga para você não ter.
Então você recusou. E aí? Você fica com um cara de bobo ali, doente, você não sabe se paga e não tem condições. Essa semana um amigo meu teve um funcionário com o corpo, 30% do corpo queimado. Ele chegou no hospital, aqui de Brasília, chegou no hospital, o hospital falou assim, ó, para internar R$50 mil. Caraca. Eu falei para ele assim, ó, você vai pro Agarram. Foi pro Agarram, foi atendido e foi embora no mesmo dia. Ou seja, o hospital não precisava internar o rapaz. Caraca. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Tem gente que quer ganhar dinheiro em cima da desgraça do consumidor. E isso a gente não pode permitir. Então, Odi, mas eu vou dizer para você aqui, vou te revelar, independente de eleição ou não, a gente está lançando um Reclame Urgente. Esse Reclame Urgente, ele vai dar tanto trabalho, ele vai ser o Reclame Aqui de Brasília. Ele vai dar tanto trabalho, ele vai pegar no pé de todo mundo, mas eu vou colocar a cara a tapa, público, com aplicativo e tudo mais. Então o Reclame Urgente já está... Você tem que criar um projeto de lei? Não precisa. Não precisa. Mas você vai propor o Reclame Urgente, ele faz o seguinte... Desculpa, me perdoa, estou te atrapalhando, mas você vai fazer de forma independente. Independente. Ah, legal. Independente. Eu, para ajudar as pessoas, eu não preciso de um mandato 100% na minha mão. Eu tenho boa vontade para querer fazer. Agora, com a caneta na mão, você não tenha dúvida que uma comissão do direito do consumidor dentro da Câmara Legislativa não vai ser tão atuante como uma Senacom. A Senacom é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Então, eu digo para você que a gente tem projeto, eu tenho muita boa vontade, porque não adianta você ter só projeto. Você tem que ter boa vontade para você querer fazer a coisa acontecer. E é só olhar tudo que eu falo aqui, Odi, tudo que eu falo, e eu sempre digo nas minhas reuniões, vai lá no Google e digita Todd Moreno, Brasília sem pedofilia. Todd Moreno, defesa do consumidor. Mano, vai estar lá o que eu fiz. Vamos aqui. Então existe uma coerência. Vamos dar uma quebrada aqui no podcast. Aqui, ó. Você que está assistindo o Todd Moreno, dê like nesse vídeo, se inscreva no canal e comenta aí o que você está achando das falas do Todd Moreno. Tá interessante o papo aqui. Vamos aqui, que daqui a pouco eu vou pro Brasil sem... Brasília sem pedofilia? Brasília sem pedofilia. Você caiu, rapaz, o povo vai te bater, bicho. Mas eu quero fazer uma pergunta que todo mundo faz. Qual é seu nome? Meu nome é Isaías. Isaías o quê? Isaías Soares Pereira. Esse é o meu nome, de batismo. Você não tem vergonha de seu nome, não? De forma alguma, é o nome Você sabe que meu nome não é Odir, né? Como que é seu nome, Odir? Meu nome é Odirley. Odirley. Ele faz sentido. Eu não tenho uma marca aí, eu tenho a marca Odirley, não tenho uma marca de... Tem uma marca Odirley aí de skatista, alguma coisa assim. Não, essa porra aí, o povo pisando, não lembra dessa porra, não. Deixa eu te falar, Por que Todd, mano? De onde você achou esse apelido? Odi, quando eu trabalhava... Momento Léo Dias. Eu trabalhava nas lojas da Arapuã. Eu vendia televisão e vendia rádio. Eu fui o melhor vendedor, ela quebrou, não foi por minha culpa, não. Foi não. Eu vendia, eu fui campeão nacional de vendas. E um certo dia eu falei assim, eu não quero mais carregar televisão e rádio, eu quero estar dentro dela. E aí eu fui atrás do Vigão que era o dono da radioatividade, na época era secretário. Eu falei com a secretária, ela disse, olha, está em reunião, vai demorar. Eu falei assim, eu vou esperar. Só que eu estava determinado a esperar nem que virasse a noite. E ele não me atendeu. No outro dia eu fui de novo, deu chá de cadeira. Era muito ocupado e não me conhecia. Eu era o Isaías ainda. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou lá para a rádio e vou dizer pro Toninho, que era o diretor na época, eu falei assim, Toninho Pop. Toninho Pop. Falei assim, eu vou lá dizer pro Toninho que o Vigão mandou eu ir lá e que eu já estava empregado. E aí eu cheguei, o Toninho me recebeu, falou, e aí, tudo bem? Falei, o Vigão pediu para eu te procurar aqui e falou para você me dar uma oportunidade aqui na rádio. Acabei de falar com ele na secretaria. E aí ele falou assim, puxa, o Bigode não me falou nada, aí pegou o telefone. Quando ele pegou o telefone, eu não sabia se eu corria, deu uma dor de barriga, eu não sabia se eu corria, se eu ficava. E ele tentando ligar pro Vigão e o Vigão também não atendeu. Aí, ufa, o Vigão não atendeu. Quando o Vigão não atendeu, ele falou assim, então fala o seguinte, amanhã você vem pro Combão Atividade. E ali eu comecei, fui fazendo uns testes, ele pegou e falou assim, tu é ruim pra caramba. Aí quando ele falou, e o Vigão não descobriu não? Até hoje. Ai, Vigão. Até hoje. Ai, Vigão, eu até contei pra ele depois. Ai, Vigão, você tá sabendo agora. E o Toninho também. Ai, Toninho Pop. Ai, Toninho, o cara passou a perna em você, Toninho. Porra, 20 anos de praia, compadre. E aí... Um abração pro Toninho Pop. Toninho, irmão, acabei de falar com ele. Super bem. O Toninho faz aniversário no dia 12 de junho e eu faço aniversário no dia 15. Ele vai fazer esse ano uma festa. Toninho é jovenzão, pai, eterno garotão. Ali, porra, todo garotão, né, compadre? Toninho é figuraça.
deu nome pro Martinha, deu nome para tantos profissionais do rádio. Desculpa. Martinha Frame. E aí, quando eu comecei na rádio, eu fiz o teste, então ele falou assim, Todd, tu é muito... Não, ele falou, Isaías, você é muito ruim. Você tem que fazer leitura dinâmica. Eu fui fazer leitura dinâmica. Por isso que às vezes eu falo muito rápido e leio, identifico o texto muito rápido e consigo sem gaguejar. Porra, quem dera eu conseguir. E aí ele me deu canseira, me deu um chá de cadeira, viu, Toninho? Me deu um chá de cadeira, mas há males que vem pro bem. Porque eu entendi que, eu falei, poxa, se eu fui o melhor vendedor na loja Zarapuã, eu posso ser o melhor vendedor da radioatividade. Aí eu já entrei, já falei assim, esse Combão vai virar uma van. Já fui lá, já fiz uma permuta, troquei a Kombi numa van, por isso que se transformou o estúdio móvel da radioatividade. Deixou de ser uma Kombi e passou a ser estúdio móvel. E aí eu comecei a vender, falei assim, eu tenho que dar algo mais, eu tenho que aparecer mais. E comecei a fazer os eventos. Aí fiz o Garota Atividade, aí começou a fazer todos os eventos, daqui a pouco eu estava envolvido com todos os eventos. Comecei a virar sócio do Toninho nos eventos do Taguatinga Shop, que tinha aquele sertanejo, aquela onda. Eu detesto sertanejo, mas eu vi o tumulto lá. Então, aí eu virei sócio do Toninho. Quando eu vi que eu já estava na rádio, já não podia colher mais, aí eu tinha um programa, já veio o Paquera Atividade e tal. Eu entrei na televisão. Paquera Atividade, você já era casado, né? Já era casado. Já era casado. Você não sei como mas o Paquera Atividade... Tem coisa aí pior que o Vigão, hein? O Paquera Atividade era tão interessante que a gente fazia as pegadinhas, né? Então a gente ligava para as pessoas, por exemplo, na hora do jogo, por exemplo, a gente ligava pro cara, então a mulher dele atendia e a gente começava a fazer umas pegadinhas. A gente ligava... cara, você mas por que virou Todd? E aí, o que aconteceu? O Toninho, antes disso tudo, o Toninho virou e falou assim, esse nome não dá, esse nome não é comercial. Qual é um apelido seu que você tem de infância? Eu falei assim, as pessoas me chamavam muito de Todd na escola. Aí ele, tá aí, pô, esse é o nome, é Todd. E aí, quando eu fiquei na parte também dos artistas, que eu ia buscar os artistas no aeroporto, aquela coisa toda, e aí ele falou assim, Todd, vai lá buscar o Bruno Marrone. Todd, vai lá buscar o padre Marcelo Rossi. Aí a gente ia, tá. Quando eu chegava, a produção falava assim, quem que é o Todd? É aquele moreno ali. Aí chegava, então, quem que é o Todd? É aquele moreno. Aí ficou Todd Moreno. Nasceu Todd Moreno. Aí quando foi pra Record, conciliou. Muito legal. Caralho, Todd. Nasceu de uma forma estranha, mas muito... Mas, pô, esse apelido lá da infância você tinha o apelido de Todd já. Tinha um apelido de Todd. Então, lá na... o Todd, aquele moreno ali. Aí pegou a Todd. A cabeça do sujeito cientista, aí juntou, virou Todd Moreno. Não, mas ficou legal. Aí o Toninho falou, Todd Moreno. Ficou bacana. Ficou, cara. Pegou demais. Pegou. O Gabriel de vez em quando chama de Nescau. Cadê o Nescau Moreno? Não é Nescau, não, é Todd, que o Gabriel gosta de Nescau. Você sabe que teve um. Eu gosto daquele wheyzinho lá. Teve uma. Nas reuniões das crianças. Avisando aí. O Quick. Você gostava de Quick? Não. Eu sempre tomei Todd, até hoje. Até hoje? Em casa só entra Todd. Ei. Quick de morango? Eu não. Era leite de soja, né? Que não tinha dinheiro. Agora, falar em morango, não sei se você comeu aquela vitamina de morango na escola pública. Vai falando enquanto eu data, cara. Lembra daquela vitamina de morango na escola, que ela tinha um sabor espetacular. Eu ia para a escola, eu estudava lá no P-Norte, lá no 5, e eles davam aquela vitamina rosa. Uma vitamina de morango, cara, espetacular. Era forte, hein? Delicioso. Eu cheguei aqui em 98, eu não vivi em Brasília igual você viveu. Você chegou em 98? Cheguei em 98, não sou... Ô, Di, eu sou apaixonado por Brasília, cara. É mesmo? As pessoas podem dizer que tem vários brasilienses ou candangos apaixonados por Brasília, mas se tem um grupo muito apaixonado por Brasília, eu estou entre esse grupo. Eu sou um dos mais apaixonados por Brasília, por tudo que eu vivi. Desde da minha adolescência com a galera nos shows do Renato Russo, da Legião Urbana. É mesmo? Você pegou essa época? Peguei. 85 a gente corria das carrocinhas. Lembra que as carrocinhas... Não lembro que eu não era daqui. Não. Os carrocinhas iam pegar os cachorros e as crianças que estavam na rua, os caras metiam o cacetete quando você tentava proteger os cachorros. Então, acabou, você estava saindo da ditadura. 85. Os cavalos ali. Quanto você tem, filho? Eu vou fazer 50. Não, você tem 49? 49, eu vou fazer 50 em junho. Tá bem, cara. Entendeu? Muito obrigado. Tá bem, muito obrigado. Bem. Vem cá. Se você vê meu pai com 90, você não acredita. É mesmo? Seu pai tem 90 anos? Vai fazer 90 agora em outubro. Pai? Isídio.
Exige Isaías. Ainda bem que virou Todd Moreno. Engraçado esse negócio de nome, né? Cara, se eu fosse o Chile Ribeiro, ninguém ia saber que era eu. Olha o nome dos meus irmãos. Quer saber o nome dos meus irmãos? Tá preparado? Vai. Ó. Ivan. Bom, Ivan Desci. Ivanildo. Normal. Ivanilda. Ivanilda. Ivanete. É normal, não tá tão ruim. E Ivair. São 7. Isaías que são 7. mesmo. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Mas Isaías é o nome bíblico, né? Mas você vê, né? Mudou pra Todd Moreno, a coisa mudou da água pro vinho, né, cara? Dizem que tem isso, né? Tem, né? Dizem que tem isso. Talvez se eu continuasse como Isaías, eu tava ferrado. Não sei, mas... Eu não sei, mas eu sou muito grato por tudo na minha vida. O de Deus é muito bom comigo. Então, assim... Não sei se é o nome, o que é, como é que é essa numerologia que o pessoal fala aí e tal, mas, cara... Vai lá. Mas deixa eu te falar, vamos lá, eu sou cristão, eu não acredito nisso. Você é casado na igreja? Sou casado na igreja. Católica? Casado na igreja católica. Perante o padre? Perante o padre. Então tá no caminho. Vai à missa? Hoje vou à missa. Eu casei, eu casei muito jovem. Eu casei com... Passou no teste, hein? Eu casei com 21 anos. Foi mesmo? Casei com 21 anos. E quando eu olhava pra trás na igreja, que eu olhava assim, eu só via as pessoas assim, ó, os moleques. Todo mundo fala, não vai dar certo. E eu tô casado até hoje, muito feliz. Eu acho que seu sucesso vem aí. Tenho a Gabriela com 26, tem a Melina que completou 15 e tem o Davi que vai fazer 10. Você tem 3? 3 filhos. É mesmo? Com a mesma mulher. Não tem esse negócio de, você tem 3 filhos, casou quantas Qual o nome da vezes? esposa? Já fala aí. É a Sheila. A Sheila? A Sheila. Ela que é a heroína? Minha namorada de escola. Ela que me atura há muito tempo. Quantos anos de casado? Vamos fazer 30. 30? 30 anos de casado. Sim, eu disse. Di, quando é amor de verdade, você não tem noção. 30 anos de casado? Tô te falando. Quando é amor. Casado não faz amor. Casado não transa. Que isso. Olha lá, hein? Casado não transa. Di, nem eu. Não tem ninguém. Nem solteiro. Quem tá vendo? Tá se divertindo? O Enima tá. Tá rindo, legal. Tá legal. Ele rindo. Não, pior que tá legal mesmo. Deixa eu te falar, aí você vê, né? Mas eu acho que, cara, o sucesso do cara é ele ter um... É persistência, ele tem um relacionamento funcional. E engraçado que, porra, imagina o tanto de mulher, velho, que tu via no acesso livre. Ó, o teu cagaço agora, vai. Não, mas eu sempre fui um cara muito, muito equilibrado, muito tranquilo, entendeu? Viajava, era um auge. Vamos ser sinceros, o acesso livre foi um auge realmente. E todo mundo queria estar perto do Todd, todo mundo queria. Ligar uma câmera naquela época, meu irmão, com o microfone. Não era pra qualquer um, não. Não tinha internet, caralho. Você com o microfone na mão. Era uma novidade. Sabe como é que eu fazia pra torar a mulher? Eu comprei uma câmera, eu juntei dinheiro, comprei uma câmera M9000, lembra dessa câmera? Lembro. Você lembra? Lembro. Eu ficava com aquela porra aqui no ombro, sem filmar porra nenhuma. Mano, as mulheres ficavam doidas. É porque, na verdade, as mulheres tinham interesse, muitas delas tinham interesse de ir pro camarim. E a gente viajava, por exemplo. Eu lembro que eu fui numa promoção da Radioatividade, a gente levou um grupo de fãs pra fazenda do Daniel. Oi? E o Daniel se apaixonou por uma das ouvintes. E aí, então, quando ele começou, a gente contava essa história, todas as fantasias, todas as mulheres achavam que a gente tinha condições de ligar elas com os artistas. Parece que ele é casado até hoje. Ele é casado, super casado, pai de família. O Daniel, cara, entra no Instagram dele pra você ver, um cara super centrado. Parece que ele é casado com uma mulher também. E aí... Formou uma família linda. Conversei com o Daniel muitas vezes. Todos eles. Todos os artistas. Tu tem história, mano. Se a gente tá aqui contando... Dá pra escrever gostei. Você vê, a gente vem falar de política, mas tu tá assim... Você sabe que você tá sendo... Verdade. Igual você, né? Você tá aqui falando do Toninho Pop. Porra, cara, Toninho Pop e uma linda... Né? Falei de Vigão, falei de Toninho, falando do Alírio, falando de todo mundo. Foram todos pra política, né? Praticamente, né? Praticamente. Mas, cara, quem é que pode falar do Vigão? Vigão tem história, velho, na comunicação. Cara, e você... Trouxe a Jovem Pan pra Brasília. E o Vigão era muito forte, porque ele reunia em cima do palco, por isso que ele ganhava muito fácil as eleições. Ele reunia no palco para pedir voto para ele, naquela multidão. Zezé de Camargo, Luciano. Leonardo. Todos os sertanejos, Roberta... Ele levava lá pro Paraná. Levava, então, quando o cara falava assim, gente, vamos votar no Vigão, e ganhar. Por isso que a Justiça Eleitoral proibiu showmício.
Entendeu? Foi a partir daí, porque muitos se pagavam, o cara tinha condições de pagar o cachê, o Vigão era dono da rádio, então acontecia. Então, quando cortou isso, deu uma diminuída. Era desigual mesmo. Entendeu? Era desigual. Era desigual. E tem outras coisas também que são. Eu não quero comentar aqui. Não vamos entrar pra quê? Mas eu vou dizer pra você, reunir uma multidão e o artista pedir por você, cara, é um passo muito grande pra você chegar na eleição. Você tem contato com artistas até hoje? Eu encontro com alguns, às vezes converso no Instagram, assim, mando mensagem. Eu confesso pra você que eu tô muito ligado mais à política. É, que você acaba saindo de um network e indo pro outro. Eu me desliguei um pouco dos artistas. Às vezes alguns produtores ligam, Todd, poxa, você poderia entrevistar o artista tal. Hoje você é político, entendeu? né, Todd? Todd, eu posso dizer pra você que eu sou um político de nova geração. Eu sou um político de mente aberta e diferenciado. E as pessoas vão perceber isso quando eu tiver um mandato. Você pode anotar o que eu tô te falando. As pessoas vão perceber quem que é o Todd que vai se tornar o verdadeiro político do bem, o político que se preocupa não com a política partidária, mas com a política social, quando eu tiver um mandato. E quando eu tiver um mandato, eu não vou ter essa vaidade de assessor, eu não vou ter essa vaidade de assessor bloqueando o eleitor do cara, porque é aquilo, o político bom, com uma assessoria medíocre, ele vai se tornar um verdadeiro político medíocre. Se o político é medíocre com assessoria boa, ele vai se tornar um político do bem, bom. Então, eu falo para você o seguinte, o dia que eu tiver o primeiro mandato, não sou eu que vou precisar vir fazer eleição. São as pessoas que vão falar assim, Todd, vem que o nosso voto está garantido. Você vai ter que trabalhar muito. Eu te garanto. É só você ser inteligente. Você pega os erros dos políticos do passado, dos políticos atuais, tanto que eles estão errando, gente que está aí que não vai se reeleger, porque virou as costas para sua base. Eu digo para você, o político que tem base e que é verdadeiro, que é real, que é parceiro, ninguém larga a mão de ninguém, esse cara perpetua, não como profissional na política, mas ele perpetua porque as pessoas não largam ele. Quer ver um cara que saiu da política, que foi para o Tribunal de Contas? Renato Rainha. Ele tinha uma base gigantesca e quando ele foi, todo mundo falou assim, poxa, não vai, ia ser o governador. Ia mesmo. Entendeu? Renato Rainha ia ser governador do Distrito Federal. Pô, na época do Roriz, tô garganta, hoje tá bravo. Toma água, Di, toma água. Vai falando aí. Deixa eu te falar, aproveita e fala aí, como é que você começou com o negócio do Brasil sem pedofilia? É Brasília, então, né? Brasília sem pedofilia, eu acredito que nada é por acaso. Eu já tinha me tornado chefe dos conselhos tutelares do Distrito Federal. Poucas pessoas sabem disso, mas eu fui chefe dos conselhos tutelares do Distrito Federal. E aí, nós pegamos um caso de uma criança de 6 meses que tinha sido abusada. Isso é muito pesado. E a partir dali, eu comecei a inteirar mais sobre o assunto. E eu senti uma vontade muito grande de ir para a igreja, um certo dia, mas eu de um negócio fora da realidade. Eu senti uma vontade muito grande de ir até a igreja Perpétuo Socorro, no centro de Taguatinga, em frente a EIT, onde eu estudei, e a Perpétuo Socorro, onde eu me batizei e me casei. Lá tinha uma cruz, eles tiraram essa cruz, ela não está mais lá, mas tinha Jesus crucificado. Eu ajoelhei diante daquela cruz e falei, Jesus, eis-me aqui. Eu sabia que tinha alguma mensagem. Todas as vezes que eu tinha algum problema, que eu queria realmente buscar uma solução, eu me ajoelhava diante daquela cruz. E eu tinha a resposta. Quem tem fé sabe do que eu estou falando nesse momento aqui. E aí, quando eu me ajoelhei diante daquela cruz, que veio todo, como se fosse uma semente, um ensinamento do pedófilo. E hoje eu falo com propriedade do pedófilo, do abusador sexual e do explorador sexual. São 3 personagens aí que estão aqui, ó, circulando, principalmente perto da criança. Porque quem abusa dela é quem se aproxima dela. É quem conquista a confiança dela. Se a família falha, ou se a criança se aproxima de alguém, muita gente fala, né? Ah, cuidado com o estranho no meio da rua. Não. A pirâmide é padrasto, pai, avô, tio. O último é o estranho, é o vizinho. Então é um assunto que eu levo com muita seriedade. Eu não misturo, eu faço muitas palestras, já atingi mais de 90 mil pessoas. Eu falo com propriedade para a criança, para o adolescente, os pais e professores. Cada um é uma linguagem diferente. Eu não estudei para isso. É para mim do Espírito Santo. Eu falo isso para poucas pessoas. Mas a pedofilia é uma missão que eu tenho aqui na Terra. Não é o direito do consumidor. O direito do consumidor é algo que eu me apaixonei. A pedofilia eu não me apaixonei para poder enfrentar a pedofilia. Ninguém quer essa missão. Mas eu encaro como uma missão divina. E o trabalho também está preparado. Para o dia que eu entrar naquela Câmara ali, o Rodrigo Delmarço faz um trabalho muito bacana. Chegou até a CPI da pedofilia, não chegou? Eu cheguei.
Nós tivemos na Câmara Federal e nós tivemos no Distrito Federal aqui o trabalho do Delmasso. Ele faz um trabalho bacana. Você chegou aí em alguma audiência? Ou... Eu vou, sempre eu vou. Ah, sempre vai? Sempre vou. E aí... Caraca, imagina como é pesado. É muito pesado. Quando você começa a ver os relatos. E aí, Odi, eu sempre digo, olha, é difícil você falar com uma criança sobre abuso sexual ou sobre pedofilia. Então, tem um segredo. Pede para a criança desenhar. Eu fazia isso nas palestras nas escolas. Quando vinha um desenho de um sol, vinha cores, tudo, um sol sorridente, uma árvore com frutos, você sabia que está tudo bem com a criança. Mas quando ela desenhava, ela é a mãe de um lado e o pai de outro, ou às vezes ela com uma arma, ou então órgãos genitais no desenho, o desenho traz... Eu fiz uma palestra em Braslândia, uma professora pediu para o filho dela, quando chegou em casa, desenhar. O filho desenhou, ela descobriu que o padrasto abusava. Professora. Então é uma dica que eu deixo. Se você tem criança, se você tem um filho em casa, peça para ele desenhar. Outra coisa também, eu digo, que eu sempre digo, e aí a gente dá essas dicas, porque essas dicas elas vão perpetuar, a gente está falando aqui pela internet, você tem que tomar cuidado quando você deixa a criança na internet. Você é uma criança solta na internet, é a mesma coisa que uma criança perdida numa rua de uma cidade grande. Você sabe disso, a internet hoje ela atinge as pessoas, ela aborda as pessoas como numa cidade, um pedófilo ele age ali. E vou dizer mais, o pedófilo ele é considerado doente pela Organização Mundial da Saúde. É considerado doente pela Organização Mundial da Saúde. Mas é um cara extremamente inteligente. É um cara extremamente inteligente. Perversão é doença? Pois é. É o que a Organização Mundial da Saúde. Eu defendo a cassação química para pedófilo. Está parado desde 2002 na Câmara. A cassação química é uma injeção hormonal. O dia que eu chegar lá na Câmara como deputado federal um dia, pode ter certeza que a gente vai alimentar esse projeto. Mas ainda não posso pensar nisso. Eu só tenho que cobrar dos federais aqui. E a gente vai cobrar com a caneta na mão. Eu posso cobrar. Cobrar, né? Até da polícia, né? Claro. Para dar mais atenção a esses casos. A cassação química, ela funciona em alguns países, em alguns estados dos Estados Unidos, ela funciona na Argentina, no Canadá. Então a cassação química é uma injeção hormonal que o cara vai ficar broxa. Essa é a verdade. Você ri, mas a coisa é muito séria. A gente você falou, pô, eu não tô rindo da... Não, o cara é uma forma para as pessoas entenderem. O cara vai ficar um broxa. Deixa eu te falar, pedofilia é uma das coisas mais nojentas da face da Terra. Você violar a intimidade de uma criança. Eu digo... E poderia ser nosso filho. Exatamente. E aí é que tá. Muita gente acha... Poderia ser nossa irmã. Muita gente acha que não vai acontecer, que essa casa está protegida, que nós estamos... Muito pelo contrário. Pode ser uma neta nossa. Exatamente, porque a pedofilia, sendo doença, ela atinge qualquer um de profissão. Ela pode ser o padre, pode ser o motorista da van, pode ser o pediatra, como já várias vezes, pode ser um líder espiritual, pode ser o que for. Pode ser o que for. Entendeu? Então, assim, ninguém está escrito aqui, eu sou pedófilo. Eu via na frente do juiz um pai falando assim, doutor, não me adianta prender. Não adianta me prender, eu vou sair pior, eu vou fazer de novo, eu quero um tratamento. E aí existe esse debate, essa discussão. Eles merecem um tratamento? Se o cara é doente, considerado pela Organização Mundial da Saúde, então que se aplique o remédio no cara. A cassação química não é cortar o bilau do cara, pô. É a cassação química, é aplicar um hormônio e o cara realmente não vai ter o libido ali avançado. Ele vai reduzir aquele libido e ele não vai, com certeza, ficar procurando criança para poder fazer isso. Então, assim, tem estatísticas disso, já existe em alguns países, como eu disse, mas eu acredito que quando uma criança é violada, quando uma criança é abusada, ela tem a sua inocência deletada. Uhum. Inclusive a Damares, no dia lá da convenção, como é que fala? Lá do ato de filiação dela, no Republicanos, ela estava falando que tinha um funcionário no Senado com vários vídeos de pedofilia, então, e foi solto na mesma hora. Aí uma fiança lá de 20 mil. Infelizmente, o pedófilo é aquele cara que tem extremamente, 100% o prazer por criança, ele não tem prazer com um adulto. O abusador sexual é aquele cara que numa bebidinha ali, às vezes está dormindo no quarto da criança, ele vai lá, tá bêbado, ele vai lá e abusa, mas ele abusa da criança, da idosa, da mulher e de quem for, do cachorro. E o explorador sexual que movimenta esses vídeos na rede da pedofilia, como você falou. Tem vídeos que custam caríssimos. Então o explorador, ele visa dinheiro. Ele não visa o prazer. Você sabe que tem um caso famoso no mundo do Epstein. Tinha uma ilha só para abusar de menor.
É lá nos Estados Unidos. Inclusive, tinha um monte de celebridade no meio. Na minha palestra, eu relato tantas histórias. Aqui no Brasil também, não vamos falar um varejista aí famoso, família, né? Até ele morreu antes de ser condenado. Tinha também essa rede de pedofilia. 18 de maio, nós estamos no mês de maio, o 18 de maio se tornou o dia de enfrentamento ao abuso sexual de criança e adolescente por causa da Araceli. Uma criança de Araceli, uma criança de 12 anos no Espírito Santo que foi drogada, estuprada e morta. Meu Deus. Vamos falar de coisa boa? Porque senão... Mas a gente está aqui para discutir mesmo. Deixa eu falar, política. Mas, cara, é um assunto que... A política são para as pessoas necessitadas. É para aquela pessoa que está lá na Santa Luzia e não tem a quem recorrer. Você sabe que... O Estado é para isso. Essa questão da criança... Quem é que vai prender, quem é que vai combater isso se não for o Estado? Não é eu com uma arma na mão e matar o pedófilo, que eu vou preso por homicídio. Eu acredito muito na prevenção, mas tá na hora de cuidar porque a criança ela pode ser machucada e aquela cicatriz ela vai fechar, ela vai curar. Mas essa cicatriz aqui, ó, jamais. Não, isso não cura. Quantas mulheres têm problema com... né, que foi abusada menor? Palestras que eu faço e às vezes tem professores que se levantam e dizem assim, olha, eu nunca revelei, nunca falei pra ninguém, mas quando criança eu fui abusada. Artista, ela não né? esqueceu. Vira e mexe, você vê um artista então, falando... assim, é uma situação muito grave. Eu acredito muito nessa missão e eu vou, de fato... Não, deixa eu falar, não é pesado não, entendeu? Esse assunto, eu não gosto quando no jornalismo fica se explorando isso, a exaustão, que é dolorido para a família. Sim. Você fica ali 24 horas, mas é um assunto que tem que ser falado e tem que ter políticas públicas. Tem que alertar. Você sabe que a tem gente... que ter políticas públicas. Na Secretaria de Justiça nós fizemos várias operações. Eu levava os super-heróis para a rodoviária para poder alertar. Porque se você simplesmente chegar lá e colocar alguém com a camiseta preta entregando material, parece que as pessoas não se preocupam. E não chama a atenção da imprensa. Então nós levávamos os Vingadores, as princesas, os personagens da Disney para entregar o material, para chamar a atenção. E super-heróis porque eu acredito que quanto mais heróis agindo, menos vilões nós teremos deletando inocência. Inclusive, eu peço a você, não sei se você vai fazer corte desse podcast, você vai fazer? Vamos fazer, com certeza. Pega essa parte aí, cara, e propaga bem nas redes sociais. Você tá falando esse negócio de pedofilia, propaga, cara, porque às vezes ali uma pessoa assistindo um Reels, ela pode se encorajar a denunciar, pode ter um menor ali assistindo. Ou então uma mãe pode pedir pra criança fazer o desenho. Ela vai fazer o desenho. Essa parte do desenho, entendeu? Cara, por favor. É uma dica. Mesmo que você não sabe, dá um jeito de alguém fazer esse corte. Quer um rapaz, ele tá contigo? O Enima. Minha não, mas a nossa equipe vai fazer esse corte, pode ter certeza. Essa parte do desenho, dica do desenho a gente vai... Você vê que eu sou muito brincalhão. Mas o assunto é sério. Quando você me falou do desenho, eu... Entendeu? Porque também eu converso com meu filho também. Eu tenho um filho de 14 anos, né? Eu já tenho um de 18 e outro de 14. Falo com ele, cara, qualquer coisa aí, não tem vergonha de falar com seu pai, não. Você sabe que a única informação que eu tive para tomar cuidado com abusador ou com pedófilo, talvez a minha mãe não sabia, ela falava, cuidado com o carro preto na porta da escola. Tem que tomar cuidado com qualquer carro, não qualquer é carro van. Preto, né? É o cara que não generalizando, mas é o cara que às vezes está vendendo uma pipoca. É o cara que às vezes não quer generalizar, gente, pelo amor de Deus. Mas o pedófilo, repito, é um cara extremamente inteligente, capaz de se aproximar das melhores formas. Vida de jornalista é foda, né? Tem que ficar olhando aqui, sei lá, toda hora que tá vindo notícia toda hora. Não, mas... Muita agora, bomba assim, aí, Odi. Não, é que o assunto que você falou, realmente eu não quero levar na brincadeira, porque não tem como levar na brincadeira. Não tem como levar na brincadeira, mas... Mas é uma das bandeiras. Eu vejo alguns comportamentos sociais. Você vai ali com sua filha de 15 anos, fica a porra do vagabundo. Aí vem nem vagabundo, não fala vagabundo, mas dizer. Ali o cara toma umas e fica olhando sua filha de cima e embaixo. Dá respeito, cacete. Observa no shopping, quando você vê muitas crianças brincando, as pessoas que se aproximam. Não, mas eu não tô falando criança, não. Tô falando aí. Pode falar o que for, mas uma menina de 15 anos, ela é uma criança. Queiram ou não. Até os 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Eu sei, mas 14, 13 anos. Porra, os caras, as meninas de 12 anos, mano, eu vejo os caras marmanjos. A justiça entende que a criança não tem consentimento sexual, entendeu? Então até os 14 anos. Sim, mas eu estou tentando te falar. Tem gente que tem esse comportamento. Às vezes nem é muito. Às vezes nem é pedófilo. Vamos lá.
Porra, o cara não pode estar olhando pra uma menininha de 12 anos com conotação sexual, porra. Infelizmente, quando você começa a abordar sobre esse assunto, você começa a observar e você vê cada coisa. Sabe por que eu falo isso aqui? Às vezes eu dou carona para os jovens lá da igreja. E eu levo as meninas. Ó, sem conversa besta aqui. Aqui só se fala de igreja. Tem falar uma coisa aqui. Eu já entro no carro dando ordem. Mas você tá certo. Não fala, e os meninos também. É porque às vezes, sem falar bobagem aqui, pô. Às vezes as pessoas ficam inibidas, né? De fazer esse trabalho preventivo e, cara... Porque você já vai acostumando o adolescente, a criança, ó, com o adulto, cara, não tem papo, não tem essas conversas, não. Entendeu? É um assunto muito sério. É um assunto muito sério. Eu acredito muito que esse trabalho preventivo nas escolas tem que acontecer, tem que continuar, não é? Essa questão das palestras tem que virar um projeto forte, não só com as cartilhas, mas também como alguma forma lúdica, usar um teatro para você preparar o que acontece no dia a dia, né, para você poder mostrar para os adolescentes, principalmente. Para as crianças você tem que ter mais cuidado, mas tem como você alertar. Eu, por exemplo, comecei a falar com as crianças através de um livro. Existe um livro, Cuidado, Não Mexe Comigo, Seu Boboca, é o nome do livro. Eu esqueci o nome da autora. Agora ela me deu esse livro e autorização para eu ler nas escolas para as crianças. E aí ensina ali como fugir de uma situação perigosa como essa. Então, é bem interessante. Para a criança, ela não vai esquecer nunca. Ela vai saber como ela deve se defender. Ela vai saber. Entendeu? Mas é isso. E sem você aflorar, sem você falar de sexo. Às vezes esse comportamento, o cara, né, disfuncional, o contato com pornografia que tem, outra miséria que tem dentro desse mundo, essa porra dessa pornografia. Eu sei que é um assunto. O cara muito... é um assunto delicado, nem era pra estar tocando nele. Era pra tocar porque faz parte das nossas bandeiras. Faz parte. Então, direito do consumidor, pedofilia e outra, Odi. Aí agora eu entro num assunto que é primordial, que eu vou focar demais, que é a questão do esporte. Eu aprendi isso com o Júlio. Eu tenho uma gratidão pelo Júlio, deputado Júlio César, porque ele abriu os olhos para mim nessa questão do esporte. E eu vejo que a Câmara Legislativa são 24 deputados. Muitos mandam emendas, lógico, para a cultura, para o esporte, todos mandam dinheiro para obras, enfim. Mas eu vejo que a melhor forma de você investir, você tirar a criança, o adolescente, é ele sendo protagonista. E eu entendo que as emendas, parte das minhas emendas vão não só para o esporte, para a escolinha de futebol, para o moleque ter... Eu vi esses dias o menino estava sem uniforme, todo mundo com uniforme, ele sem uniforme, e a mãe não tinha condições de dar. Então, ali com as emendas, você alimenta um projeto que é sério, você dá o uniforme, você dá a alimentação, sabe? Cuidar, mapear os projetos que são sérios, porque é um monte de gente batendo pinico, e o Júlio ajudou muita gente. Posso falar isso porque eu conheci mais... Sem problema. A gente precisa formalizar, a gente precisa levar mais a sério essa questão de encarar como política pública aquele professor que cuida das crianças fazendo o esporte ali dela no dia a dia, a menina que pratica bailarina, não só os programas esportivos, mas também valorizar os projetos da comunidade. Você tem um recurso com uma ONG para você valorizar, para você pegar e ajudar aquela costureira que muitas vezes é o sustento dela. Esses dias eu fui na Estrutural, tem uma ONG, a Fênix, eu cheguei lá, eu fiquei encantado elas fazendo pão, elas vendem e elas levam para casa, elas aprendendo uma profissão e produzindo para levar para casa, porque muitas vezes não tem o que comer. E aí elas começam a ter a sua independência financeira e não precisa depender de homem para poder ficar ali aguentando violência. Sim. Então, assim, esse tipo de projeto... Os 23 deputados podem cuidar de obra, podem cuidar do que for. Mas o meu mandato será social. Porque é o seguinte... Não assistencialista. Você... É para colocar a pessoa no rumo. Você primeiro mata a fome e depois você capacita. Dignidade. Porra, deu frase pronta, mas eu ouvi falando frase pronta, mas não é não, mas é a pura verdade. Odi, a pessoa só tem dignidade quando ela tem o seu sustento próprio, que ela tem possibilidade de comprar o que ela precisa, não luxúria, mas que ela tem oportunidade de dar o que o filho pede. Eu fui gravar esses dias para a TV Record, uma matéria lá no Sol Nascente, o Júlio estava comigo, e a mãe deixava a criança dormir até o meio-dia porque ela não aguentava a criança acordar cedo e pedir pão para comer, e não tinha. Então isso... Você tem que ter... Aí, logo depois, a gente conseguiu um emprego para o marido e para a esposa. Eu fiquei muito feliz. Isso foi através da comunicação. Quando eu uso, aí é dignidade. Quando eu uso a comunicação para poder fazer o bem, eu fico muito feliz, muito contente.
E eu confesso para você, o Acesso Livre foi puro entretenimento, foi muita alegria, mas me incomodava essa questão que eu via das meninas usando droga, da prostituição, e por isso que eu acho que o Acesso Livre me fez essa fusão para a política. Você acredita que nós estouramos o tempo em 20 minutos sem Caramba, nem já viu passar? Caramba, muito rápido. Rapaz, tem muita história. Eu não muita dei. coisa. Ó, tava tão bom que eu sempre dou umas quebradas, 3, 4 quebradas, deixei rolar. E o seguinte, você tem que aproveitar aquela câmera ali e faça suas considerações finais e dou sugestão. Você falou muita coisa produtiva aqui, de verdade. Né? Igual Eu tô pronto, Odi, tô preparado. O Patrick Aguiar também teve aqui, é do seu partido, olha. O Patrick Aguiar teve aqui. E assim, foi legal. O Patrick Aguiar, ele é apaixonado por esse negócio de atividade física como forma de prevenção. Eu acredito. E você chegou, quando você entrou aqui, falou, pô, tô malhando, pô, melhor, eu produzo mais. E engraçado que a pauta sua e dele são bem convergentes. Sim. São bem bacanas. O republicano tem muita gente boa, sabe? Eu acho que dali a gente vai conseguir desenvolver num grupo muito bacana. Cara, pega esse podcast, faça cortes, propague, que tem muita coisa legal aqui, muita coisa que você vai ver que muita gente e vai que a gente ficaria 2 horas falando, né, Odi? Você pode voltar aqui outro horário, né, não, Gabriel? Vamos marcar, mais na frente. Então ali, ó, dá um recado ali para aquela câmera e aproveita aquela câmera ali, ó, faça as considerações finais. A câmera ali, eu tô vendo como um olhinho assim, olhando pra mim, brilhando. Odi, eu agradeço assim, imensamente a você, o Gabriel, pela receptividade, pelo carinho. Muitas pessoas veem o Todd como comunicador, muitas pessoas conhecem o Todd da rádio, da televisão, mas eu fico muito feliz quando as pessoas conhecem a minha história nos projetos sociais, que existe uma coerência já, não é simplesmente para fazer política no ano eleitoral, é porque eu já faço isso há muito tempo. Então, eu quero dizer o seguinte, e repito para você, o dia que as pessoas me derem uma oportunidade, quando eu for candidato oficialmente a deputado distrital, que ainda não sou um pré-candidato a deputado distrital, o dia que eu chegar naquela cadeira, pode ter certeza que as pessoas vão falar, Todd, você merece novamente, você tem que continuar. E a gente vai voar muito longe, porque a gente sabe o que a gente mais sabe fazer é cuidar de pessoas, e é o que eu quero. Um mandato transparente, coerente com o que eu já faço, porque eu gosto de pessoas, gosto de gente, não é simplesmente um comunicador. É um cara que quer fazer a diferença na cidade que nasceu. Eu nasci aqui, eu tenho orgulho e bato no coração assim e falo, eu nasci em Brasília, sou filho de candango e não quero desapontá-los. Brasília vai se surpreender, pode ter certeza disso. Rapaz, é isso aí, cara. Aí, ó, passou rápido aqui o papo com o Todd Moreno. Então, ó, até o próximo. Essa semana, deixa eu ver, quinta-feira, 8 horas eu tenho um podcast. Sexta, eu não sei. Mas quinta-feira, 8 horas, eu tô aqui de volta. Ao vivo, ou não, diz ele. Não, mas eu falo para as pessoas quando não é ao vivo. Um negócio de enganar as pessoas. Então, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela... Fala lá, até a próxima, vai. Até a próxima.